Gostaria de dar uma boa noite a todos e também saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, com certeza motivo de alegria estarmos na casa do Senhor nesta quarta-feira. Mais uma semana o Senhor está nos concedendo em poder chegar em sua casa nesta noite de quarta-feira para cultuá-lo mais uma vez, né? Hoje é culto de doutrina e oração na casa do nosso Deus. Desde já agradeço pela presença dos amados que puderam chegar hoje aqui na casa do Senhor, para agradecer o Senhor Jesus, o nosso Deus, e também para estar em comunhão, né? Como igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa comunhão é muito importante na vida do cristão, né? Da igreja. Então, que nós possamos continuar assim, vindo na casa do Senhor, para que possamos também incentivar outros, né, que têm deixado de vir na casa do Senhor para cultuar nas quartas, e devem estar também tocando no coração daqueles que não puderam estar aqui, que voluntariamente, né, deixaram de vir, mas aqueles que estão enfermos, estão doentes, ou que estão trabalhando, o Senhor possa também estar abençoando, devolvendo a saúde e abençoando também o trabalho dos amados irmãos. Amém? Peço que todos possam ficar em pé nesse momento. Nós iremos fazer uma oração inicial, pedindo direção do Santo Espírito de Deus para o seu trabalho no culto de doutrina e oração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos tirado do império das trevas, Senhor, e nos transportaram para o reino do Filho do teu amor, onde agora nós estamos seguros para sempre com o Senhor. Estamos também, Senhor Deus, firmes na tua promessa, Senhor, que um dia está com o Senhor, Pai, para sempre, né, na mansão celestial, lá no céu, Senhor. Quero te agradecer pela vida dos amados irmãos, as famílias que puderam chegar hoje aqui em tua casa, nesta noite, para cultuar o Senhor. Abençoa também aqueles que estão vindo, Senhor Deus. Se há algum irmão ou uma família vindo para cá, Senhor, para a tua casa, guarda, Senhor, de todo mal, Senhor. Que a gente possa chegar em paz aqui na tua casa, Senhor Deus, para estar junto conosco, em comunhão, e também para te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade nesta noite. Abençoa também os demais que não puderam estar aqui. Aos que estão doentes, te peço a tua cura, Senhor Deus, para que logo os irmãos possam estar presentes conosco. E aos que estão trabalhando, Senhor Deus, também está abençoando, guardando de todo mal, de todo acidente no seu trabalho, e que possa ter também um ótimo retorno para as suas casas e um bom descanso. Ó Deus, abençoa tudo que vai ser feito ao Senhor. Nós apresentamos tudo diante do Senhor, Pai. Os nossos louvores serão entoados, o Senhor está abençoando. E também, Senhor Deus, a porção da tua palavra, que nós iremos receber hoje também, mais um estudo. Ó Deus, seja com teu servo de dando graça e sabedoria. Nos ajuda também, Senhor Deus, a compreender, a entender, e que nós possamos sair daqui melhores, Senhor Deus, de que entramos em tua casa, para adquirir mais conhecimento espiritual. Pedimos perdão também, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de todas as nossas culpas que nós temos cometido, Senhor, diante de Ti. Em nome santo de Jesus é que nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos. Amém. Ainda de pé, vamos cantar agora o cântico ao único. Adorar o Senhor com esse cântico maravilhoso. Único
invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Continuando adorando ao Senhor, agora vamos cantar o cântico Ele é exaltado. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade, nesta noite de quarta-feira, muito bom para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja abençoando. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amados, agora vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na terceira carta de São João. Vamos ler todos os versículos desta carta, tá? Do 1 ao 15. Terceira epístola de João, versículo de 1 a 15. Vamos fazer uma leitura, mais uma vez, participativa com os amados irmãos. Eu vou começar a leitura com os versículos ímpares. E os amados vão ler os pares, ok? Juntos. Então, fique atento, né, quando for o número 2, o número 4 e assim por diante, tá? E vocês leem juntos em uma só voz, tá? Bem bonito. Bem bonito para o nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em terceira epístola de São João, versículo 1. Diz: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Igreja. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Igreja. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Igreja. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Igreja. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Igreja. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Igreja. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos, nome por nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço ao nosso amado irmão Márcio, peço ao irmão faça uma oração, agradecendo a palavra do Senhor. E o Senhor poderá estar conosco também, Senhor.
Amém. Obrigado, irmão Márcio. Podemos assentar, meus irmãos. Muito obrigado aí pela colaboração dos amados. Deus abençoe a cada um. Continuando, nós iremos agora ao momento ofertório. Vamos cantar o hino 417 do nosso cantor. E assim que nós estivermos cantando, os amados já podem vir trazer sua oferta aqui no altar, tá? 417, brilha no viver. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome santo de Jesus, também queremos, Senhor, te agradecer pelas ofertas que foram arrecadadas em tua casa nesta noite, Senhor. Que venha estar abençoando e abençoando também os que te ofertaram e os que não puderam te ofertar também, Senhor. Pedimos, Senhor, venha estar cada dia mais nos ajudando, as famílias, a todos nós, Senhor Deus, para que possamos contribuir, Senhor Deus, em tua casa melhor, para que haja mantimento melhor em tua casa, Senhor, para que tua obra cresça, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que é de ganhar almas ao Senhor, que é de fazer o trabalho de Deus acontecer, e através, creio que das ofertas, ó Pai, que o Senhor nos ajuda a arrecadar, são exatamente para isso, para o incentivo, Senhor Deus, para o bom andamento do seu trabalho. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, agora sim nós iremos ao estudo. Peço ao nosso pastor Júlio César, já se compareça, passo a palavra para ele. E iremos estudar agora um pouco da palavra de Deus. E após, os pedidos de oração. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúde os amados irmãos com a graça, com a paz de Jesus. Amém. Estou percebendo que desde de domingo eu estou mais próximo, mais próximo do púlpito aqui, Legal, daqui a pouco eu estou aí, daqui a pouco bem na frente aí para nós estarmos mais próximos um dos outros. Irmãos, exatamente daqui a um mês, dia 13 de abril, se Deus quiser,
Nós vamos estar comemorando mais um ano dessa amada igreja. Eu peço que os irmãos continuem a orar. Nós já temos pregadores. O irmão Fredinho, da igreja batista, não é batista, da igreja evangélica Hebron, e o pastor Francisco, que está congregando na igreja Jardim Celeste, que está sem ministério. Nós vamos continuar orando. Hoje é 13, né? 13 de março. 13 de março para 13 de abril, nós já estamos 7h20, acho que no terceiro cântico, né, gente? Mais ou menos, né? Aqui é um mês, né? A igreja lotada, onde nosso propósito é os visitantes. Vamos trabalhar para nós trazermos bastante visitantes. Que o tema é o Deus que salva soberanamente. Então, vamos orar para essa conferência. Vamos ler os versículos de 1 a 4 de 3 João, um livro que nós já começamos a estudar quarta-feira que passou. Quero só fazer lembrança do pedido de oração da irmã Raimunda, não pôde estar conosco, que ela estava com a pressão dela alta, então ela pede para a igreja orar por ela. 3 João, versículo 1 ao versículo de número 4, nós iremos ler mais uma vez, para nós continuarmos o estudo de 3 João, de 1 ao 4, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa bendita chuva, qual tem nos abençoado. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pela Tua palavra que acabamos de ler, que a mesma faça guarita nos nossos corações, para que saiamos daqui essa noite edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui já estão. Oramos por aqueles que não puderam vir, onde nós queremos lembrar da tua serva, irmã Raimunda. Pedimos, Senhor, que o esteja restaurando a saúde da tua serva, para que nos próximos cultos ela possa estar entre nós. Senhor, abençoe também aqueles que estão nos seus trabalhos, que estão estudando, que o Senhor também venha suprir as suas necessidades, Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Nós iremos fazer uma pequena recapitulação daquilo que já aprendemos quarta-feira passada, onde o tema geral dessa carta, ela vai falar sobre a liderança na Igreja de Cristo. E essa carta, ela tem como propósito advertir os falsos líderes. Também nós aprendemos que a chave principal dessa carta é o testemunho, onde nós aprendemos que nessa carta ela fala de 3 homens, ou de 3 irmãos: Gaio, Diófretes e Demétrio. Também aprendemos o remetente dessa carta, o qual é o apóstolo João, mas ele não coloca, ou melhor dizendo, ele não diz o seu nome.
quando ele vai dizer no versículo 1, ele diz: o presbítero. Está se falando do apóstolo João. Nós aprendemos também que, diferente da segunda carta de João, que foi escrita a uma igreja, a terceira carta ela foi escrita a um irmão aqui chamado Gaio, quando ele vai dizer no versículo de número 1, o presbítero ao amado Gaio. E nós aprendemos também que existe 3 Gaio. Primeiro, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, está o Gaio de Corinto. E também em Atos, capítulo 19, versículo 29, está o Gaio de Macedônia. E terceiro, em Atos, capítulo 20, versículo 4, está o Gaio de Debre. Os teólogos acreditam que é esse Gaio de Debre que o presbítero João escreve essa carta. Então foi isso que nós aprendemos aqui, como também nós aprendemos no versículo de número 2, o apóstolo João, presbítero, trazendo a saudação, quando ele vai dizer: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Então essa saudação nós aprendemos que foi uma oração de João por Gaio, que tinha a prosperidade espiritual. A João também ora para que esse irmão pudesse ser próspero também financeiramente, mas que essa prosperidade financeiramente não pudesse atrapalhar na sua vida espiritual e robusta que esse irmão Gaio tinha, como também a sua saúde. Então nós paramos aqui. Agora nós iremos para o versículo de número 3, onde nós estamos destacando alguns pontos importantes que nós precisamos aprender. E o terceiro ponto vai falar sobre o testemunho. Quando João vai dizer no versículo de número 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Irmãos, Gaio, ele era um cristão que andava na verdade. A verdade para Gaio não era somente um conceito, era uma prática de vida. Ou seja, o irmão Gaio, ele não tinha somente como conceito de andar na verdade, mas ele tinha uma prática de vida. Esse irmão era aquele irmão que acreditava na verdade, era aquele irmão que andava na verdade, e esse irmão não tinha entre a sua profissão de fé e prática uma dicotomia, ou seja, aquilo que ele cria, ele também praticava. Domingo passado nós aprendemos aqui que Jesus, ele é o caminho e ele é a verdade, como também ele é a vida. Então Gaio era esse irmão, e o presbítero, o apóstolo João, ele ficou alegre quando alguns dos irmãos vieram até ele, testemunhando da verdade, como ele andava na verdade. Eu disse para os irmãos quarta-feira passada, e também falei domingo, se eu não me engano, acredito que foi no domingo que eu falei que a missão vai fazer aniversário no sábado, e o tema é o cristianismo, a verdade do cristianismo relatividade, ou seja, tudo que as pessoas pregam é verdade. Para Gaio, ele não tem esse conceito. Para Gaio, o importante é que ele pratica a verdade. Ele pratica
a verdade. E o apóstolo João aqui, ele ficou alegre porque alguém disse para ele, dando esse testemunho da verdade, como ele anda na verdade. Agora, irmãos, nós precisamos entender qual é essa verdade aqui que o apóstolo João está dizendo. Qual é essa verdade que o apóstolo João está dizendo? Essa verdade que o apóstolo João está dizendo é o fato da conformidade, da verdade. Ou seja, por exemplo, como que eu posso ilustrar isso com relação a fato? Olha, eu estou com uma camisa azul, é azul, né? Então vocês estão me vendo. Vocês têm certeza que essa camisa ela é azul? Por quê? Porque é um fato. Ou vamos ilustrar aqui essa caixa preta. Nós temos aqui um fato que essa caixa ela é preta, diferente da caixa preta do avião, que segundo as pessoas que têm esse conhecimento, a caixa preta do avião não é caixa preta, é uma caixa laranjada. Mas essa caixa aqui nós estamos vendo que ela é preta. Então Gaio, ele tinha esse entendimento de conformidade com a verdade, ou seja, aquilo que ele fazia, aquilo que ele praticava era verdade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o apóstolo João, ele sempre tem nos alertado e confirmando com o apóstolo Paulo. Vamos ler esse texto, ele é conhecido, mas vamos ler esses dois textos para me poder esclarecer por que João está dizendo e por que Gaio andava nessa prática da verdade. Aí Efésios capítulo 4, versículo 25, que é aquele texto áureo que nós usamos para dizer que nós não devemos mentir. Efésios capítulo de número 4, versículo 25, quando o apóstolo Paulo ele exorta esses irmãos de Efésios a praticarem a santidade, ele vai dizer assim: por isso, depois que ele falou no contexto lá em cima que esses irmãos estavam opostos à dissolução, à santidade, ele vai dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então o apóstolo Paulo disse que nós devemos deixar essa mentira, nós devemos falar a verdade, que cada um, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Essa ideia aqui é a ideia que Gaio tinha. Gaio, ele era aquele que ele não somente tinha como teoria, mas ele praticava a verdade. Gaio era aquele que praticava a verdade e as pessoas viam nele a verdade. Por quê, irmãos? Porque hoje, no mundo cristão, hoje parece, antigamente o crente ele tinha um pouco de temor de mentir, mas hoje para alguns não existe mais esse temor, como existe o ditado popular, a cara nem treme. Por quê? Porque as faces e as atitudes, as ações mostram que essa pessoa não está falando ou não está tendo uma ação de verdade. Então o apóstolo Paulo diz: deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Confirmando com isso, se vocês folhearem a sua Bíblia para o capítulo de número 6, ainda de Efésios, e o versículo 14, nós temos aqui uma das partes da armadura para nós nos vestirmos. E uma da parte da armadura, ou melhor dizendo,
uma da parte da armadura é a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Efésios, capítulo de número 6, versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, se vestindo com a verdade. Então, Gaio era esse irmão. Gaio era esse irmão que sempre estava se vestindo com a verdade. Não havia abismo entre o que ele falava e o que ele fazia. Não havia abismo, porque hoje tem algum abismo entre o que o irmão fala e aquilo que ele faz, como o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado que em Mateus, que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E hoje nós estamos vivendo numa verdade relativa, que tudo é verdade, qual nós não acreditamos mais nos crentes, Algumas pessoas dizem que preferem vender para um ímpio de que vender para o crente, porque o crente é aquele que não paga e tem essa dificuldade. Mas Gaio aqui ele está nos ensinando que aquilo que nós falamos também nós devemos fazer. Ou seja, não havia entre a sua teologia e sua vida, havia correspondência entre o credo e a conduta. Aquilo que Gaio cria, a conduta dele mostrava, entre a verdade e a vida. Então nós que somos cristãos, nós não podemos separar, como eu disse para os irmãos ontem, a fé da obra. Quando nós temos fé, nós precisamos ter obra. John Stott, na sua nota, ele diz assim, que havia duas características na prosperidade espiritual de Gaio. Primeiro, a verdade, Ele era espiritual, ele tinha uma vida próspera, robusta, porque ele sempre falava a verdade. Mas ele também dizia que existia o amor, o qual no versículo de número 6 aqui do texto vai dizer: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Então John Stott está nos dizendo que a prosperidade espiritual de Gaio é porque ele sempre andava na verdade, ele falava a verdade, ele demonstrava isso com amor. Ou seja, Gaio era um cristão equilibrado. Ele defendia a verdade em amor e amava em verdade. Sua verdade e seu amor era conhecido por todos. As pessoas que iam visitar João, como nós estamos vendo aqui no versículo de número 3, davam testemunho, dizendo: olha aquele irmão ali, o irmão Gaio, a vida próspera espiritual dele é porque ele anda na verdade, ele sempre fala a verdade. Ele trouxe grande alegria para o apóstolo João, o qual é o pai espiritual de Gaio. Foi a verdade que capacitou Gaio a dar o bom testemunho. Por ele falar a verdade, por ele andar na verdade, Gaio foi aquele que dava sempre o bom testemunho, porque Gaio ele leu a palavra, Gaio ele meditou na palavra, ele deleitou na palavra e praticou a palavra. Aí ele termina dizendo: o que a digestão é para o corpo, a meditação é para a alma. Então, quando nós precisamos, depois dos nossos alimentos, fazer a digestão para que possamos ter um bom processo do alimento, assim também é a meditação da palavra de Deus para a nossa alma. Não é apenas suficiente ouvir, ler a palavra, mas precisamos dirigi-la e fazê-la parte de nossa vida espiritual. Fazer parte da nossa vida espiritual. Irmãos, fazendo a primeira aplicação aqui para as nossas vidas,
Como é que nós temos visto hoje a igreja? Como é que nós temos visto hoje a igreja de Jesus Cristo? Será que a igreja de Jesus Cristo, ela pode ser considerada individualmente como Gaio, que é aquele que sempre andava na verdade? Como eu disse para os irmãos, hoje é fato, nós vemos quando uma pessoa conversa, da forma como ela se conduz, que ela não está praticando a verdade e nem está falando a verdade. Vocês se lembram lá da parábola da grande ceia que o irmão citou aqui em Lucas, capítulo de número 15, que aqueles lá deram três desculpas esfarrapadas. O primeiro diz que comprou uma junta de bois e ia precisar cuidar. O outro precisou casar e ia cuidar da sua esposa. Então é assim que hoje que tem muitos crentes dando algumas desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque não andam na verdade e nem praticam a verdade. Mas Tiago, ele tinha um bom testemunho. Por isso que João disse: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Esse foi o segredo da vida próspera espiritual de Gaio, porque ele andava na verdade e ele praticava a verdade. Então, se nós queremos ter um bom testemunho diante da sociedade, diante da igreja, nós também precisamos imitá-lo, Gaio, andando na verdade, pregando a verdade e falando a verdade. Versículo de número 4, João, ele dá a sua declaração, quando ele vai dizer assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ou seja, a maior alegria de João não era financeira, mas espiritual. Sua recompensa não era monetária. Ele não andava atrás do dinheiro dos crentes, mas se alegrava em vê-los andando na verdade. Então João aqui, ele fica alegre de saber que seus filhos, aqui está Gaio, que os seus filhos estão andando na verdade. Hoje, tem a sociedade, como também a igreja, isso tem sido evidenciado na igreja, que não é pecado ficar alegre, mas muitas das vezes o crente, ele fica alegre porque o filho passou na faculdade. O crente, ele fica alegre porque o filho se formou em medicina, em advocacia. Não que isso seja pecado, mas o que João está dizendo, que a alegria maior não é porque Gaio tinha uma vida financeira próspera. A alegria maior de João é porque Gaio estava andando na verdade. E assim, irmãos, precisamos ser nós como igreja do Senhor. Por isso que nós, como os pais, nós como igreja do Senhor, precisamos ser os motivadores para os nossos filhos, da nossa parentela, para que possamos ter alegria como teve João, quando esses buscarem primeiramente o reino de Deus. Não estou dizendo que é pecado, não é errado seu filho fazer uma faculdade, mas isso tem sido a nossa alegria. Poxa, meu filho passou na faculdade. Aí a gente faz aquela festa, aquela coisa toda, de jogar. Aqui faz isso, lá em Belém faz. Jogar trigo, aquela festa toda. Mas quando se trata de fazer um seminário, quando se trata de fazer um curso para missionário, de se preparar melhor, mais para servir a Deus, nós não temos muita alegria como teve João aqui. E tudo isso porque Gaio, ele estava andando na verdade. Então a alegria de João aqui era por isso. Não tenho maior alegria do que esta. Vocês estão percebendo que a alegria maior é esta. Ele diz: não tenho
mais alegria do que Esta. Por exemplo, se alguém chegasse assim, João, o teu filho Gaio, ele passou na faculdade, mas por ele ter passado na faculdade, ele não vai poder mais ir na igreja. Acho que ele ia chorar. Ele ia chorar. Ou, por exemplo, João, o teu filho Gaio, ele comprou uma mansão. Ele abriu uma empresa, comprou uma mansão. Ele está próspero financeiramente, não vai faltar dinheiro. Mas João, os filhos de Gaio, eles não foram ensinados como deveriam ser ensinados. Estão tudo desviados do caminho, João. Então João iria ficar muito triste. Mas João está dizendo: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu lagrimei. Eu digo: meu Deus do céu, é a minha situação. E a situação da igreja contemporânea, onde nós estamos ganhando os filhos de todos, esquecendo os nossos. Onde nós estamos ensinando os filhos de todos, animando os filhos, não que isso seja pecado, mas muitas das vezes nós estamos nessa dificuldade. E a maior alegria, irmãos, para nós pais, é de ouvir dos nossos filhos, quando nós estivermos mais um pouquinho avançados em idade, é saber que nosso filho é pastor, é saber que nosso filho é um missionário, uma missionária, é saber que os nossos filhos estão envolvidos na obra do Senhor. Então João, ele tinha essa alegria. João Stott, ele diz assim na sua nota: João não considerava as questões teológicas como sem importância. Prosperidade sem fidelidade, a verdade é um motivo de tristeza e não de alegria. Ou seja, não adiantaria para João que Gaio viesse ser próspero, mas não estivesse andando na verdade, ou não estava na verdade. Era motivo de tristeza para João. O outro teólogo, Simon Kirsten, diz assim: está correto quando diz que João fala de filhos no sentido físico de descendência, mas no sentido de nascimento espiritual. Então, quando ele fala de filhos no sentido físico de descendência, mas no sentido de nascimento espiritual, porque Gaio foi o filho espiritual de João. Então João, ele tinha alegria, mas de ouvir que seus filhos estavam andando na verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo também dá uma nota para nós de maneira semelhante, quando ele vai dizer, 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele faz igualzinho como fez João. Versículo de número 15. Assim como João gerou Gaio pela pregação do Evangelho, aqui o apóstolo Paulo também gerou seu filho na fé, quando ele vai dizer: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo admoestando esses irmãos aqui de Corinto, que aqui o contexto é daquela situação lá de impureza sexual dentro da igreja, onde o próprio filho
possuiu a sua madrasta. Então o apóstolo Paulo vai dizer: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar depois de exortar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, assim como João está dizendo para Gaio. João está dizendo que ele não tem alegria maior do que esta de ouvir que Gaio está andando na verdade. O Augusto Nicodemos, pastor, também ele contribui com essa nota quando ele diz assim, que os apóstolos e primeiros cristãos não eram santarrões, patrocínios, mas foram caracterizados injustamente grupo cristão como os puritanos posteriormente. Dentre as muitas alegrias que experimentavam neste mundo, o apóstolo João considerava como a maior de todas saber que seus filhos iam bem espiritualmente. Saber que seus filhos iam bem espiritualmente. Então, irmãos, essa deve ser a alegria da Igreja de Deus. Saber que os filhos que foram gerados aqui nessa igreja possam estar andando na verdade, possam estar praticando a verdade e possam estar dizendo a verdade. Então, para nós finalizarmos, vamos fazer a aplicação para nossas vidas. E a aplicação número 1, irmãos, para nossas vidas é que essa deve ser a verdadeira alegria. Qual é a minha verdadeira alegria de como pai? Qual é a sua verdadeira alegria de como mãe? De como pai? É saber que seus filhos andam na verdade. É saber que seus filhos andam no caminho de Deus. Qual provérbio vai nos dizer? Ensina a criança o caminho que se deve andar. Que quando essa criança se desviar, porque nós temos também a nossa parte, e os nossos filhos, depois que se tornam de maior, eles vão procurar a sua família, mas a nossa parte nós vamos saber, ou a nossa parte nós vamos ter feito, melhor dizendo. Por quê? Porque nós ensinamos os nossos filhos e vamos estar alegres porque eles andam na verdade. Mas se eles saírem da verdade, já não é mais conosco, mas que possamos ter essa alegria. A segunda aplicação, nós podemos também ter alegria dupla. Qual é a alegria dupla? É saber que nosso filho vai fazer uma faculdade, mas o nosso filho não vai se desviar dessa faculdade, porque os nossos filhos, eles sabem a verdade. Os nossos filhos, eles praticam a verdade. Os nossos filhos, eles falam a verdade. Então nós vamos ter uma alegria dupla, porque nós vamos saber que eles vão estar na faculdade, vão ter os seus lares, vão ter as suas famílias, e nós vamos saber que eles andam na verdade, e vamos declarar, assim como João declarou: eu não tenho maior alegria de que esta, saber que a igreja do Senhor, agora aplicando para a igreja do Senhor, saber que a igreja do Senhor, daqui de dentro vai sair missionários, daqui de dentro vai sair pastores, daqui de dentro vai sair pessoas que queiram fazer o seminário, e nós vamos ficar o quê? Alegre, vamos ter alegria de ouvir que esses filhos andam na verdade, né? Eu sempre cito o pastor Rui, que o pastor Rui foi aquele que passou mais tempo nessa igreja. Então, com certeza, ele vai ficar muito alegre, como eu vou ficar muito alegre, como nós vamos ficar muito alegres, saber de ouvir que a Igreja Batista Brilho Celeste anda na verdade, pratica a verdade e fala a verdade. E alguém vai dar uma declaração. Olha, ali naquela igreja,
Os irmãos, eles são prósperos espiritualmente. Prósperos espiritualmente. Por quê? Porque esses irmãos, eles dão um bom testemunho. Esses irmãos, quando se falam da igreja, a declaração de outras pessoas é aquilo que Jesus disse, que é o sal, que é a luz desse mundo. Então as pessoas declaram que esses irmãos, eles andam na verdade, porque eles dão o quê? O bom testemunho. Eles dão o bom testemunho. Então, irmãos, aqui nós encerramos aqui essa sessão, que foi do versículo 1 ao versículo de número 4, onde nós destacamos aqui alguns pontos importantes que nós deveríamos saber sobre o remetente, o destinatário, como também o testemunho de Gaio como a sua saudação. Então, que possamos ficar com essa mensagem, irmãos. E quarta-feira que vem, se o Senhor quiser, nós vamos para outro tema, que é Gaio, um homem abençoador. Pense num cristão abençoador. Era esse Gaio, nós iremos ver nos próximos versículos. Então, que o Senhor possa sim aplicar nos nossos corações, que nós possamos ser essa igreja, que possam falar de nós, mas pelo bom testemunho, que nós andamos na verdade, praticamos a verdade e falamos a verdade. Para isso nós iremos orar, pedindo a graça, pedindo a misericórdia de Deus, que o Senhor nos ajude a nós continuarmos a seguirmos o exemplo de Gaio, o homem prosperamente espiritual. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esses primeiros ensinamentos, onde nós estamos aprendendo que o Senhor usou o apóstolo João para escrever, Senhor, essa carta a um servo chamado Gaio, Senhor, onde Gaio, Senhor, estava preparado, estava cuidadoso contra os falsos líderes, Senhor. E aqui nós queremos pedir que o Senhor nos ajude também a sermos como Gaio, a estarmos, Senhor, preparados, a termos atenção para os falsos líderes, para os falsos irmãos, falsos pastores. E isso, Senhor, nós iremos ter, ou continuarmos tendo, Senhor, se nós como igreja do Senhor demos, Senhor, um bom testemunho, como Gaio, Senhor, estava dando, porque Gaio foi aquele, Senhor, que falou a verdade, praticou a verdade e andou na verdade. Que essa igreja, Senhor, continue a praticar a verdade e andar na verdade, Senhor, para que assim como o apóstolo João declarou de Gaio, Senhor, que ele não tinha outra alegria maior, que as pessoas também possam declarar dessa igreja, Igreja Batista Brilho Celeste, declarar, Senhor, que nós estamos na verdade, nós vamos continuar na verdade, nós queremos sempre praticar a verdade, Senhor, porque nós fomos exortados que nós devemos deixar mentira e falar a verdade com o nosso próximo, porque somos membros uns dos outros, temos Cristo como cabeça, e nós, igreja, somos o corpo de Jesus Cristo. E quando nós mentimos uns para os outros, nós estamos mentindo para o corpo, Senhor. Então ajuda para que possamos fazer segundo a tua boa e perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.